Bem, nesse vídeo vocês vão ter a oportunidade de conhecer a opinião da Jennifer Lincoln. A Jennifer Lincoln é a chefe da observação eleitoral na Venezuela, do Centro Carter. Ela coordenou todo o processo, né, mesmo durante o processo de campanha. E ela deu uma entrevista hoje, sexta-feira, 9 de agosto, ela deu entrevista para a CNN, né, do Chile. E vai dar para vocês entender, porque eu fiz um recorte, nós vamos trabalhar em cima dessa entrevista, e lá eles falam bem devagar, então fica mais fácil de entender. Parece que o espanhol do Chile é mais fácil do que o espanhol da Argentina, do que o espanhol da Venezuela, tá certo? Eu estou ouvindo espanhol para tudo quanto é lado agora. Estou começando a entender, mas para falar eu ainda não sei não, tá certo? Bem, eu só sei que é o seguinte, quando ela fala conosco, né? Ela está falando nós, né? Conosco, conosco, é nós. Eu sei que é um negócio assim. Gostei. Isso aí é nós, é nosco, todos os. A hora que falar aqui eu vou lembrar. Gente, eu sou só um camelô, rapaz. Eu estou aqui nessa luta com vocês, mas eu quero que vocês me perdoem pela minha ignorância, tá certo? Mas uma boa vontade enorme de ajudar o Brasil a chegar à verdade, porque esse problema da Venezuela tem tudo a ver com o nosso processo eleitoral aqui no Brasil, tá certo? Então é indispensável que nós aprendamos com os erros que a Venezuela teve e com os acertos que a Venezuela teve, tá certo? Então vamos lá, a entrevista dela. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 326 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. E aqui está embaixo em azul, em verdezinho, aí está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, onde a gente agradece de antemão todos aqueles que contribuem há mais de um ano, estão aí com a gente, né? E aqueles que estão chegando, que querem contribuir. A gente fica aqui, ó, no 0 a 0, tá certo? Empatando despesa com receita. Mas é importante porque a gente possa ficar aqui disponível para dedicar esse tempo a vocês, né? Trazendo esse conteúdo interessante para vocês analisarem e entenderem como acontece o processo político no Brasil e também na Venezuela, né? Porque nossa relação com esse processo da Venezuela é muito idêntico. Então é um aprendizado, né, para a gente entender o que acontece lá. E o que aconteceu lá vai refletir no que acontece aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos ao trecho das entrevistas e eu vou fazendo umas pontuações, então vamos comentar. É uma entrevista comentada, tá certo? Então vamos lá. Com uma visita allá, a possibilidade de Espera aí que está muito alto e eu vou pôr no começo, tá certo? Eu deixei aqui um pouco mais para frente. Vamos lá. Y en CNN Chile tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con Jenny Lincoln, que es asesora principal para América Latina y el Caribe y jefa de la misión técnica de observación electoral internacional en Venezuela, que estuvo allí justamente observando esta elección. Jenny, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Gracias por la invitación. Lo primero que quisiera preguntarte es ¿en qué condiciones el Centro Carter y esta misión aceptó ir a observar la elección en Venezuela? Bueno, gracias por la pregunta para comenzar, porque el Centro Carter lleva una historia en Venezuela con muchos años de actividades hasta con el mismo presidente Jimmy Carter. Pero en esta ocasión, eso tiene raíces en el Acuerdo de Barbados, firmados por la oposición y el gobierno en octubre de 2023, con garantías parciales para un proceso electoral. Nosotros estamos nombrados en este acuerdo a la par de las Naciones Unidas y también la Unión Europea para mandar misiones electorales.
Se tomó bastante meses para recibir la invitación, pero en marzo recibimos la invitación y investigamos en abril con una visita allá la posibilidad de mandar una misión. Aceptamos la invitación basado en un memorando de entendimiento con el CNE que nos dio tres garantías claves: acceso al proceso electoral, libertad de movimiento e liberdade de expressão. Bem, ela acertou com o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela e o Centro Canter, né? Que eles teriam 3 coisas, né? Acesso ao processo eleitoral, liberdade de expressão, e o outro presta atenção, isso é importante a gente falar sobre isso. Aceptamos la invitación basado en un memorando de entendimiento con el CNE que nos dio tres garantías claves: acceso al proceso electoral, libertad de movimiento y libertad de expressão. Liberdade de movimento, acesso ao processo eleitoral e liberdade de expressão. Então vamos lá. É a garantia que essa equipe do Centro Canter, né, fechou com o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Por eso llegamos entonces al final de junio con una misión de 17 personas de 11 países. 17 pessoas de 11 países fizeram parte desse processo de fiscalização do Centro Canter. Isso é muito importante, porque mostra uma pluralidade, né? Mostra isenção, né? E 17 é um número significativo. Vamos lá. Para hacer esta misión técnica de observación electoral para los comicios de Venezuela 2024. Perfecto. Voy a irte preguntando cosas de la elección, del proceso, pero antes, ¿pudieron hablar con Nicolás Maduro? Esse momento é interessante. Ela perguntou se ela teve oportunidade, ela teve liberdade para conversar com o candidato Nicolás Maduro, quer dizer, o Conselho, o Centro Canter, poderia, né, acompanhar o Nicolás Maduro? Agora vamos prestar atenção nessa resposta. No se aceptó nuestra invitación de hablar con él, a pesar de que nosotros tuvimos el trabajo de hablar con todos los candidatos presidenciales. Eran 10. Tuvimos la suerte de hablar con los candidatos y campañas de 9, menos el candidato del PSUV, el actual presidente Nicolás Maduro. Agora preste atenção. Ela teve autonomia para acompanhar, para conversar, acompanhar a campanha eleitoral de 9 candidatos. Dos 10 candidatos, né, o Central Canter, eu vou falar só, né, o pessoal dela aí, conseguiu acompanhar os comícios, o processo de campanha de 9 candidatos, mas o Maduro não deixou. Bem, vamos entender por que eu acho que o Maduro não deixou, entendeu? Porque a campanha do Maduro, diferentemente da campanha dos outros, a campanha dos outros, por exemplo, vamos supor a campanha do principal oponente, que é o Edmundo Gonçalves. Bem, a pessoa ia àquela, né, a comissão do pessoal para fazer comício no lugar, e chegava lá, tinha uma multidão de pessoas para ouvir, né, o comício deles, com a Maria Corina e tal. Aí ia para outro estado, tinha lá uma multidão para assistir. Ia para outro estado, tinha lá uma multidão para assistir. Bem, em todos os lugares que iam, né, o Edmundo Gonçalves com a Maria Corina, tinha uma multidão esperando eles lá, porque todo mundo queria, né, estava empolgado com a campanha do Edmundo e da Maria Corina. Bem, já no caso do Nicolás Maduro,
É mais ou menos a coisa aqui no Brasil da campanha do PT. Sabe como é que é? Por exemplo, tem um comício em tal lugar. Aí freta aquela quantidade de ônibus, né? E pega aquele pessoalzinho deles lá, como se fosse o MST daqui, né? Lota os ônibus tudo e leva para lá. Aí junta com uns gato pingado que tem lá, faz aquele volume de gente, aí faz o comício, tá certo? Aí vai para outro estado, aquela coisa toda, mesma coisa. Para aquela quantidade de ônibus lá, de van e tal, pega a turminha do MST de lá, né, que é equivalente à turma do Maduro, né, do partido deles lá, lota aqueles ônibus, aí vai para lá. Então, a gente já tem até imagem do estacionamento dos ônibus, sabe? Para onde vai os comícios dele, tá aquele monte de ônibus lá, tudo parado, com as vans, tudo lá, sabe? Parece um absurdo. Então, por que não podia acompanhar esse processo eleitoral, essa campanha eleitoral do Maduro? Porque ela era artificial. Não tinha gente. Então, eles tinham que fazer comício para dizer que estava cheio, então eles tinham que levar o pessoal deles junto, entendeu? Ela aquela trupe, né? Então, por isso que os 9 deixaram acompanhar a campanha, os observadores, e não deixaram acompanhar a campanha do Edmundo, quer dizer, do Nicolás Maduro. Bem, esse é o entendimento pela experiência que a gente tem aqui, né? Que é o presidente que não tem povo. Então, vamos continuar assistindo. Perfecto. Vamos al día de la elección y hasta el día de hoy. Al día de hoy, Jenny, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela les ha entregado las actas como ellos habían prometido que les iban a entregar. Nosotros notamos un CNE que no fue imparcial, fue muy parcializado y a favor del gobierno y el candidato. También habían problemas con el registro de votantes, registro de candidatos, acceso a los medios y imposibilidades de conducir algunas campañas electorales. Todo eso es importante contar con el contexto para saber por qué decimos que no se contó con estándares internacionais esta eleição. Bem, o que ela quis dizer aqui é que o Conselho Nacional Eleitoral não agiu de forma isenta. O Conselho dificultou o lado dos opositores, entendeu? Dificultou registro, censura, aquilo que aconteceu aqui em 2022. Vocês lembram, né? Como é que foi? Né? Candidatos de direita, né? Apoiadores do candidato de direita, né? Tiveram suas redes bloqueadas, né? O WhatsApp invadido, alguns presos, ou seja, dificultaram bastante a campanha, né, do candidato de direita aqui. Bem, o que ela está dizendo que lá na Venezuela aconteceu, que esse Conselho Nacional Eleitoral agiu da mesma forma, dificultando a vida, né, dos concorrentes. Então vamos lá. El Consejo Nacional Electoral, el día de la elección, tenía que entregar las actas, hacerlas públicas, como era tradicional. El CNE tenía toda la información de su sistema, que es muy bueno. El sistema del voto electrónico en Venezuela es impresionante. Bem, ela está elogiando o sistema de voto da Venezuela, dizendo que ele é impressionante, entendeu? Quer dizer, ela acha interessante a forma como que é feita a eleição na Venezuela. E ela é uma observadora independente, tá certo? Então presta atenção. O que ela está elogiando é o processo eletrônico da urna eletrônica da Venezuela. E ela disse que o Edmundo ganhou. E olha só a contradição. Tem muita gente aqui que fica batendo, principalmente o pessoal da direita, bate muito no processo eleitoral aqui, né? Bem, nós temos uma
uma observadora internacional que elogiou o sistema eleitoral da Venezuela, né? Achou interessante, e ela é isenta. Isso é interessante, tá certo? Vamos lá. Pero también este voto electrónico tiene dos comprobantes. Un comprobante es la acta que está imprimida al final de la votación, frente a todos los miembros de mesa y los testigos de los partidos políticos. Después de cerrar el voto electrónico a la mesa, se imprima una acta principal que va al CNE, número 1. Número 2, se imprimen todas las actas necesarias para repartir a todos los testigos presentes. Además, se entregan a los observadores internacionales. Esta es información pública que está repartida al momento de cerrar las máquinas, y eso significa que bastante gente, no solo el CNE, tienen en la mano la prueba de estos votos. Bem, o que ela disse aqui é que após fechar, né, o processo eleitoral lá na mesa, na urna, né, imprime-se a ata do resultado, uma cópia vai para a CNE, vai para o Conselho Nacional Eleitoral, uma ata vai para os cada fiscais leva uma ata, e os observadores também levam uma ata. Então, se tiver 9, por exemplo, são 9 candidatos mais do Maduro. Então, se tiver fiscais de todos os partidos, de todos os candidatos, ali naquela sessão, eles vão imprimir 10 atas daquela sessão eleitoral e distribuir para cada um dos fiscais. E se tiver mais um observador, né, internacional, são 11 atas, mais a ata que vai para o Conselho Nacional Eleitoral. Então, são 12 cópias de atas que são públicas. Isso é padrão, tá certo? E ainda a possibilidade de fixar uma ata no mural, né, de consulta nesses locais onde acontecem as apurações, para que as pessoas possam fazer uma verificação. O cidadão comum. Então, isso aí é informação pública, tá certo? Então, vamos ver. De la noche del 28 de julio. Entonces, sí, bien es cierto, para proclamar la elección es la obligación del CNE informar al pueblo del voto. Lo que pasó en la noche del 28, entonces, bueno, en la madrugada del 29, el presidente Amoroso acercó a los micrófonos después de una demora de casi 5 horas y proclamó el voto 51 Maduro, 44 González, sin base de nada de estas actas de información de mesa en mesa. Entonces, él a la vez prometió entregar la información de las actas por medio de su sitio en la website. Además, prometió en este momento, medianoche, entregar en forma digital todos los datos a los partidos políticos. Esto no se hizo. No se hizo en la noche del 28 y hasta ahora não se han hecho. Bem, o que ela quis dizer? Que ele prometeu entregar, né? Ele deu os resultados, né? E nós vamos mostrar agora o chefe do Conselho Nacional Eleitoral dando essa informação, prometendo, né? Ele dá o resultado, mas não mostra as atas, diz que vai entregar as atas logo depois, quer dizer, depois de meia-noite que ele foi falar, entendeu? O negócio foi arrastando, foi 5 horas depois. Então vamos escutar o representante, o presidente do Conselho Nacional, eu acho, eleitoral, né?
que vai dar o veredito lá na noite do dia 28, mas já era dia 29, madrugada do dia 29, quando ele fala quem ganhou e que depois vai enviar os resultados e colocar no site. E hoje é dia 9, né? Então, do dia 29 para o dia 9, já são mais, é 31, né? Que é agosto, é julho, né? 31, já são 11 dias e não publicou nada. Tá certo? Vamos ver. E tendo chegado a 80% de dados transmitidos, nós divulgamos neste momento o primeiro boletim que marca uma tendência contundente e irreversível. Com 80% das mesas apuradas e com o nível de participação eleitoral de 59%, os resultados são os seguintes. Primeiro, Nicolás Maduro, do Grande Polo Patriótico, obteve 5.150.092 votos, com 51,20% dos votos. O candidato Edmundo Gonzalez, da Unidade, obteve 4.445.978 votos, com 44,2%. Outros candidatos obtiveram 462.704 ou 4,6% dos votos. Tampoco, para ser muy claros, Jenny, tampoco a ustedes les ha entregado digitalmente todas las actas. Tampoco. ¿Por el CNE? Exacto. No. Por el CNE. Por el CNE, no. No, ya, para dejarlo muy, muy claro. Bem, ela perguntou se tinha entregado de forma digital, ou seja, porque o CNE prometeu que ia entregar para os concorrentes, né, todos os candidatos, partidos candidatos, um CD, né, uma mídia com todas as atas. E também não entregou, tá certo? Vai vendo. Quisiera preguntarte, ¿es efectivo que más o menos a la medianoche la información que ustedes tenían es que estaba transmitida por lo menos el 92% de la información electoral la tenía el Consejo Nacional Electoral completa? Bem, essa pergunta é bem interessante, porque eles perceberam que o Conselho Nacional Eleitoral conseguiu, já tinha até 93% das atas apuradas. Ela vai explicar como é que elas chegaram a essa conclusão. Esto es cierto, confirmado por testigos en la sala de transmisión. Perfecto. No en la sala de totalización, sino en la sala de transmisión. Bem, tem a sala de totalização e a sala de transmissão. Na sala de transmissão é onde as pessoas estão recebendo, né, das sessões eleitorais as informações das atas que foram, né, chegando. Ali era o lugar a sala de recepção, né, de transmissão. E tem a sala de apuração. Nessa sala de apuração, né, eles não falam que tinham gente lá, mas tinham gente, né, fiscais acompanhando, né, na sala de transmissão, recebendo, né, e ele vai falar como é que recebeu, né, porque fala assim, teve como é que diz? Hack, né, deu pane no sistema. Não, eles recebiam, isso estava lá, tem, né, fiscais lá que perceberam. Muita coisa chegava pelo WhatsApp, chegava por, né, digitalmente. Presta atenção, por telefone, né, via satélite e tal. Presta atenção.
se podía ver el ritmo de la transmisión de los votos. Y Ya. eso está confirmado. Sí, señora. Perfecto. ¿Es efectivo que el Partido Socialista Unido de Venezuela, para quienes nos ven, no necesariamente tienen que saberlo, pero es el partido de Nicolás Maduro, es efectivo que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el mismo día de la elección, tenía la información de las actas, porque no lo ha dicho públicamente? ¿Tenían esa información? Eso es totalmente cierto, porque el PSUV, el partido de lo cual estás hablando, ellos tenían sus miembros en todos los 30.026 mesas. Ellos mismos tienen una copia de las actas y no han hablado de eso. Todos los partidos políticos que pudieran tener testigos en estas mesas llevaron uma acta. Bem, o que ela está falando? Que inclusive o Partido Socialista do Maduro também tem as atas, porque eles tinham fiscais em todas as 30.000 sessões. E eles também recolheram as atas. E são as mesmas atas que tem o partido de Edmundo Gonçalves, Maria Corina, tá certo? Que foram expostas de forma ordeira no site público, né, que teve a participação da oposição e que está aí a consulta. Vocês já viram, a gente já mostrou isso aqui para vocês, tá certo? Então continue assistindo. Por ley y por costumbre de Venezuela. Esto es porque esta información está en el público. Se sabe por la compilación de estas actas por medios privados y aparte del CNE. Se sabe cuál es la votación actual con los resultados. Vamos a aquello. Ayer fue muy noticioso la información que tú diste respecto de los resultados de la elección. Quiero ser muy precisa en esto. Quiero preguntarte, Jenny, ¿en base a qué ustedes comunican los porcentajes de votos de cada candidato? Y si nos pudieras decir, primero, ¿cuál es el porcentaje que ustedes han analizado que obtuvo Nicolás Maduro y cuál es el porcentaje que obtuvo Edmundo González? ¿Y con qué información contaron para poder comunicar eso? Gracias por la pregunta, porque eso es clave. Otra vez, las actas son información pública por este sistema maravilloso del CNE, del gobierno de Venezuela, del pueblo venezolano. Este sistema informó por las actas que se tienen en las manos de los partidos políticos de la oposición más el partido PSUV. Basado en estas actas que fueron entonces compilado, analizado por varias entidades, se puede confirmar que ganó Edmundo González más votos por una mayoría, por un resumen insuperable. Irreversible. Irreversible. Ok. Jenny, ¿alrededor de qué porcentaje obtuvo Edmundo González y cuál obtuvo Nicolás Maduro? Según las actas analizadas, las actas que están en el público, la cifra llega a casi 70% por Edmundo González y poco más de 30% para Nicolás Maduro. Esta cifra es irreversible y también cuenta con un voto 2-1. Entonces es sin duda que Edmundo González ganó más votos. Esto está en el público basado en la información clave
emitido por el CNE Entiendo. por las actas en la noche. Claro, que a la oposición le costó mucho recopilar, la misma noche tenían apenas el 40% y con los días fueron logrando llegar a más del 80% de las actas, pero le ha costado mucho. Bem, então o que ficou a conclusão? Que o Maduro, né, tinha perto de 30%, pouco mais de 30%, e que o Gonçalves tinha 70%. Bem, isso com 83% das urnas apuradas, certo? Então sobrou aí 17%. Bem, se com 80% das urnas apuradas a diferença era de mais de 30 pontos, era 2 por 1, mais do que o dobro, entendeu? Quer dizer, em 17%, o Nicolás Maduro, quer dizer, 17% restante, o Nicolás Maduro não conseguiria, nem que ele tivesse todos os votos dos 17%, ele conseguiria ultrapassar o Nicolás Maduro, quer dizer, o Edmundo Gonçalves, entendeu? Então, quando se chegou a 83% do total de atas apuradas, bem, aqui é aquilo que você falou, olha, matematicamente nós já temos um presidente da República que é Edmundo Gonçalves, eleito, entendeu? Então não precisava chegar nos 100%. Ah, não, já tem certeza, chegou nos 30%, quer dizer, chegou nos 83%, a diferença é o dobro, em 17% faltante não ia conseguir tirar, tá certo? Talvez isso explique por que a turma abandonou esses 17% aí, entendeu? E o Maduro abandonou os 30%, os 20%, tá certo? Então, a ideia de chamar aquele pessoal, né? Ah, vem cá que eu vou dar o resultado, Nicolás Maduro ganhou e papapá, e esconde as atas. Bem, só o Lula mesmo para tentar segurar a onda do Maduro, entendeu? E o Celso Amorim, porque, entendeu? Não tem condição, né? Aí é enxugar gelo, não tem condição. Vamos continuar assistindo que está acabando. Falta 4 minutinhos. Ainda tem a participação do Conselho Nacional Eleitoral. ¿Por qué el Centro Carter sostiene que no hubo hackeo, a diferencia de lo que ha alegado Nicolás Maduro para justificar que no se entregara ni esa noche ni después toda la información? Bem, a pergunta é sobre assim, não entregou a informação porque teve um hacker que invadiu o sistema, quer dizer, teve um terrorismo informático, né? Um terrorismo, como é que eles chamam, gente? Informático, né? Na internet. E isso não justifica, né? Porque se eles tiveram acesso, se o próprio presidente do CNE, né, disse que teve acesso a 80% das atas, né, e que ia dar um CD para o pessoal no dia seguinte, bem, então é sinal que ele fez as continhas, né? Não dá para dar uma nota e falar assim, olha, deu pane e sumiu tudo. Não sumiu, né? Cada candidato tem o seu fiscal e cada candidato pegou uma cópia da ata. Aqueles que não quiseram pegar, problema, mas quem quis pegar, pegou. Maduro deve ter pego e o Edmundo pegou aonde ele pôde, né? Quase todas. Então, continue vendo. Hay 3 razones para decir que no había hackeo y son muy técnicos. Primero, se nota en la región por compañías que están monitoreando que no había ninguna denegación de servicio en esta zona en Venezuela aquella noche. Número 2, dentro de la sala de transmisión donde estuvieron testigos y miembros del equipo del CNE, ellos notaron nada menos en un momento un ritmo más bajo, pero esto es donde se nota que al medianoche habían pasado 92% de los votos. Bem, o que ela quis dizer é que no serviço, na sala de transmissão, quer dizer, os fiscais que ficavam ali observando, né? Aquela barulhada, né? Tá chegando daqui, o pessoal digitando aquela coisa toda, ligando, imprimindo aquelas coisas todas, né? E que depois de uma certa hora, meia-noite,
aquele movimento foi parando, né? Eles já tinham conseguido 92%, né, das atas já. Aí o barulho, né, foi diminuindo. Isso, os caras disseram isso, né? Ou seja, trabalhou normal, né, o material chegando até meia-noite, e depois o movimento foi caindo, que eles perceberam que aí o silêncio foi um negócio menor, porque aí já é pouca gente mandando, entendeu? Então a coisa foi ficando mais devagar, tá certo? E vamos entender, né, agora um pouco sobre isso. Por transmisión. Entonces, número 3, eso es justamente porque el presidente Amoroso pudo decir en su anuncio que ellos habían recibido 80% de los votos, que tampoco fue cierto porque la transmisión había pasado más de 92. Entonces, con estos 3 señales se puede notar que no había hackeo. Y además entiendo que la información se transmite por teléfono y también por teléfono satelital. Esto es cierto, esto es cierto. La transmisión no fue por internet, fue transmitido por teléfonos fijas y también por celular, por satélite. Imposible hackear aquello. Llamativa, desde el comienzo hasta ahora. Hasta ahora, hoy, no están ofreciendo prueba de nada para explicar sus datos para proclamar el presidente Nicolás Maduro. O sea, sus datos son inventados. Bueno, sus datos no parecen llegar de los votos, del voto electrónico, que es un voto seguro en Venezuela. Sus datos no son iguales que los datos de las actas analizadas. Tienen que entregar las actas, deben de entregar las actas verdaderas de sus propias máquinas. Y si entregan las actas verdaderas, ellos mismos van a confirmar los datos que tienen la oposición en las manos porque son iguales. Son iguales. Y esto es información pública. Ellos saben. Ellos saben que tienen la obligación de entregar las actas y las actas verdaderas que ya están en las manos del partido PSUV, los partidos de oposición, observación electoral nacional e internacional. La prueba es enorme. Ellos tienen que entregar las actas verdaderas. Asesora principal para América Latina y el Caribe y además jefa de la misión técnica de observación electoral internacional en Venezuela. Muchísimas gracias por haber conversado con CNN Chile. Aqueles que participaram dessa disputa eleitoral, o reconhecimento das autoridades do Conselho Nacional Eleitoral. Nas próximas horas, já estarão disponíveis no site do Conselho Nacional Eleitoral os resultados mesa a mesa, tal como se fez historicamente, graças ao sistema de votação automatizado. Será entregue também às organizações com fins políticos um resultado num CD, de acordo com a disposição da lei. Nós gostaríamos de parabenizar o novo presidente da República Bolivariana da Venezuela, o candidato Nicolás Maduro. Bem, quais são as conclusões que nós podemos tirar a partir dessas informações que nós aqui brasileiros estamos tendo aqui na Comissão Cidadã de Inquérito? Primeiro, que apesar dessa representante internacional do Central Card dizer que é uma maravilha, né, o sistema eleitoral digitalizado, né, da Venezuela, eles conseguiram passar a perna nos venezuelanos, tá certo? E olha, além disso, o sistema eleitoral venezuelano tem uma camada de proteção a mais que o do Brasil,
Porque lá você ainda tem o voto impresso. Quando você vota, né, aquela maquininha digital, onde é que você faz o voto eletrônico, imprime o voto impresso e você coloca numa urna. Então, o prático para o Brasil, né, seria o voto impresso, né, porque o Brasil é umas 10 ou 12 Venezuelas, né? Então é uma eleição nacional aqui, né, continental, perto da Venezuela. Então são muitos fiscais, são muitos mesários, são muitas máquinas, né? E aí o que é interessante? Já que tem todo esse material humano fazendo a coleta, né, dos votos, por exemplo, uma sessão tem 300 votos, a outra tem 200, a outra tem 150, né? Tem umas que tem menos de 100, depende do lugar, né? Então, que cada sessão tenha a sua votação e que no final dela possa buscar, né, a ata e os fiscais de cada representante, né, concorrente possa pegar a sua cópia no exato momento quando se encerra o processo, que são aqui no Brasil às 5 horas da tarde, tá certo? Agora, se for viável, e eu acho que é, o voto impresso junto com o eletrônico, né? Você vota, sai o impresso, aquele papelzinho, sai na sua mão e você vai com esse papelzinho e coloca na urna. Ali você coloca publicamente, a pessoa vê, o fiscal vê você tirando e colocando. Não tem como a pessoa, vou tirar, colocar no bolso, não vou colocar não. Tirando e colocando. Porque ele pode ser até preso se no momento que ele pegar aquela cédula, né, e fizer qualquer coisa, porque se ele, né, não colocar papel lá ou disfarçar qualquer coisa, ele pode macular o processo, entendeu? E aí, por exemplo, no final da sessão, já está os fiscais ali, já está os mesários, já está os presidentes da mesa, papapá, todo mundo ali, abre-se a urna física, confere os votos, né, e assina a ata física, né, batendo com a ata eletrônica. Isso aí o fiscal pega, manda para o seu controle, né, de cada partido, manda para o seu controle e manda também para o controle, né, da Justiça Eleitoral. Então, o jeito mais seguro para se fazer uma eleição não é com urna eletrônica, não é com urna física, não é com urna nada. É com fiscais. Não se faz eleição sem fiscal. Como diz os fazendeiros, né, o pessoal do agro, né, o boi só engorda com o olho do dono. Então, se você não fiscalizar, meu amigo, pode ser o mais seguro do mundo que, eles te dão uma cama de gato. Não tentaram dar uma cama de gato lá na Venezuela com voto impresso? Não é isso? Eu venho falando para vocês, o voto impresso sozinho não resolve, ainda que eletrônico e impresso, porque eles elegeram Maduro lá, com isso tudo aí, tá certo? O que salvou? Salvou o pessoal que estava fiscalizando. Então, é o que eu venho falando há muito tempo. Cada partido político tem que mobilizar uma camada de pessoas, né, um volume de pessoas equivalente ao volume de sessões eleitorais em cada região, cada cidade, em cada zona eleitoral. Tá certo? Porque senão, meu amigo, o olho do gato, o gato só engorda com o olho do dono. Se você não estiver do lado, meu amigo, o ser humano não é confiável. Tá certo? Bem, eu espero que você tenha aprendido um pouco com isso, né? E que comente, se inscreva no nosso canal, João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube, tá certo? Compartilhe esse material, tá certo? E se puder, né? Se puder, contribuir com o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. É com esse valor que a gente mantém essa perspectiva de mudança para o Brasil, para a democracia. Porque o que eles fizeram na Venezuela agora foi restabelecer a democracia. O
O que é o processo democrático? É quando você tem um sufrágio universal que é realizado por toda a coletividade. Não é por um Conselho Nacional Eleitoral, não é pelo Superior Tribunal Eleitoral. Isso não está de acordo com o que se entende por democracia, tá certo? Porque um processo eleitoral é propriedade da coletividade. Isso quem faz é a coletividade. Bem, o Conselho tem o poder de fiscalizar, o TSE, né, o Superior Tribunal de Justiça, tem o poder de fiscalizar e de processar os dados, mas os candidatos e os apoiadores, os membros dos candidatos, dos partidos políticos, também têm o poder de fiscalizar e de trazer um resultado paralelo. Porque o que aconteceu na Venezuela foi isso. Quem processou os dados e publicou os dados foi só uma parte que está relacionada a um partido político que é de oposição. Eles tornaram público. Já o governo ficou com vergonha de tornar público. Porque se a democracia prevaleceu, a sociedade se fez presente votando e fiscalizando, né, e processando as informações, porque é isso que eu falo, gente. Sufrágio universal é isso. A população vai, organiza todo o processo na comunidade, no país, na cidade, no estado. A sociedade como um todo faz o sufrágio, né? Põe o fiscal do primeiro candidato, do segundo candidato, eles acompanham, cada candidato pega a sua cópia e cada candidato fiscaliza e faz a somatória para dizer quem ganhou. Isso é democracia. Então, criar um poder eleitoral na Venezuela é tirar a democracia, porque é tirar a participação popular do processo eleitoral. Não, deixa que o Conselho faz. Não, é só o Conselho que pode divulgar. O Partido da Colina extrapolou a prerrogativa que é da nossa instituição. Não. Quando se fala em sufrágio universal, não tem uma instituição. Tem o povo. É toda a coletividade. Então, é responsabilidade do Conselho Nacional, do TSE, né, formular os dados e publicar. Também é responsabilidade daqueles que participaram como candidatos receberem as informações no ato do fechamento da sessão eleitoral e processar os dados para ver se realmente é aquilo mesmo. É todo mundo participando. Isso é a democracia. Tá certo? Se não houver participação popular, você não tem democracia. Democracia é a vontade da maioria. Mas se deixar uma minoria cuidar do processo eleitoral, você vai ter o governo das minorias. Simples assim. Entendeu? Então tá bom. Tá aqui minha chave Pix, tá aqui o WhatsApp. Dá um oi para mim, depois você vai ganhar um presente. Tá certo? Agora, manda um Pix para mim aqui, ó. Você vai ganhar mais presentes, que são informações sérias, corretas e que vai ser para você um grande aprendizado. Eu estou aprendendo muito. Nós estamos aprendendo muito. Boa noite, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abrace e proteja todo esse povo latino-americano.